Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre uma alegria estar aqui no Momento Redenção. E hoje nós iniciamos com um poema da Carmen Sinira, contido no livro Correio Fraterno, psicografia de Chico Xavier e edição da Federação Espírita Brasileira. O livro Correio Fraterno, psicografia de Chico Xavier, e o poema da Carmen Sinira, do espírito Carmen Sinira, denomina-se Poema da Fraternidade. Lindo poema. Diz ela: a vida é sempre a iluminada escola, compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola, e toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome, escondidas em laços de ouro e fita, e em tudo há muita máscara bonita, ocultando a miséria que consome. Quando a cabeça se ergue à luz dourada, na multidão festiva que fulgura, e a sós, tende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo, quanta mágoa contida vida afora. Auxilia do príncipe ao mendigo, não atrases o abraço doce e amigo, que o companheiro espera desde agora. Que a boa luta te não desagrade. Sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos da paz e da alegria. Carmen Sinira. Meus irmãos, quando ela fala, não atrases o abraço doce e amigo. Não vamos atrasar o abraço, não. Porque pode ser que amanhã não possamos ter o momento de abraçar, mesmo que virtualmente. Bom, vamos tratar de uma mensagem de um espírito protetor e que consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, Amar o próximo como a si mesmo é o capítulo. E o item que nós vamos tratar, o item 13, a fé e a caridade. Diz o espírito protetor. Essa mensagem foi recebida na Cracóvia em 1861. A assinatura está simplesmente espírito protetor. Bom, diz a mensagem: disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Veja o espírito nos chamando a atenção que a caridade sem a fé é que impulsiona as nossas atitudes, a fé é que nos impulsiona a exercer a atitude da caridade. Porque a caridade sem a fé, às vezes ela se torna improdutiva,
ela se mobiliza, mas a caridade impulsionada pela fé. E o que é a fé? A fé, em termos de doutrina espírita, ela é raciocinada. E vejamos bem que o Berto Roden diz que o Berto Roden foi um espiritualista muito aceito no movimento espírita porque ele tinha uma palavra muito muito afetiva, muito esclarecedora, embora não falasse sobre doutrina espírita, ele falava sobre o evangelho de uma forma extraordinária. Então, ele diz o seguinte, Berto Roden, que a palavra fé vem de fides, do latim, quer dizer fidelidade. Fidelidade é uma busca, é uma realização. Quem tem fé tem fides, ou seja, quando traça uma meta, ele corre a buscar a execução dessa meta. Ele não se mobiliza, ele corre, apesar dos acidentes de percurso, porque existem, ele não para, ele não desiste. Esse tem fides, esse tem fidelidade, esse tem fé. Fé tem aquele que, apesar das dificuldades, apesar dos tombos, das quedas, ele não desiste, ele levanta, sacode a poeira e diz a doutrina, continua. Então, o Espírito aqui, protetor, nos dizendo que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Uma ordem social, sim, porque precisa de atitude. Não é só de discurso bonito, é de atitude transformadora. Será que nós não estamos necessitados disso? Essas mensagens que nós temos trazido do Evangelho segundo o Espiritismo são mensagens que nós contextualizamos considerando o que está acontecendo atualmente. E são mensagens que trazem uma objetividade grande. Não fica naquele trelelê do misticismo. Não, são mensagens, como ele diz aqui. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social. Uma ordem social, sim, digna, onde não há miséria, pode haver pobreza, digna, não miséria, de forma nenhuma. No Livro dos Espíritos, há um momento que os Espíritos dizem que numa sociedade cristã, ninguém deve morrer de fome. Nós assistimos isso. Ou seja, a nossa sociedade ainda não se comporta como uma sociedade verdadeiramente cristã, ou seja, que segue os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos genuínos dele, né? Continua o Espírito. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. Tranquilamente, há pessoas que não têm religião, mas têm um sentimento de solidariedade que é extraordinário. E essas pessoas já desenvolveram a vontade e a fé, em muitos momentos, ela
encontra a vontade no caminho, porque a vontade é uma força extraordinária. Porque muitas pessoas até dizem, fulano tem que ter força de vontade. Meus amigos, fulano tem que desenvolver a vontade. Porque quem tem a vontade desenvolvida não precisa colocar força nela, não, porque ela em si já opera, já transforma, já impulsiona. Então, vamos despertar em nós essa vontade de ajudar, de colaborar, de crescer. Vamos nos animar. É um momento oportuno para nós efetivarmos isso, mas aí precisa de atitudes. E nós nem sempre, né, estamos dispostos a atitudes. E ele continua dizendo, mas essa caridade austera, quer dizer, ele falou antes, é certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. Claro, há muitos companheiros, inclusive materialistas, que têm um senso, como eu já falei, de solidariedade muito grande, solidariedade humana, às vezes muito maior do que a nossa, como religiosos, como espíritas. Às vezes a nossa solidariedade humana está tão rasa que nós somos intolerantes com os outros em termos de religião, nós somos intolerantes e até homofóbicos, né? Com aqueles que têm uma sexualidade diferente da nossa, aqueles que pensam diferentemente de nós. Meus irmãos, homofobia para o espírita não cabe. Racismo para o espírita, de jeito nenhum. Não há como. São violências perpetradas contra nossos irmãos, contra seres humanos, que precisam dessa experiência aqui na Terra para, como nós, crescermos juntos, como irmãos, companheiros de uma mesma jornada. Estamos todos submetidos às mesmas leis imutáveis de Deus. Ele nos ama. Vamos perceber isso. Deus nos ama. À medida que nós entendemos, sentimos, porque isso é sentido, isso não está no intelecto. Eu posso até dizer para vocês, mas à medida que nós começamos a despertar, a nos despertar para o verdadeiro bem, para o desejo de ajudar, para a fé operante que realiza a verdadeira caridade, nós começamos a sentir que o Criador nos ama. E Ele nos ama profundamente, tanto que está constantemente nos oportunizando condições de progresso, de realização. Continua o Espírito, mas essa caridade austera, que só se pratica com a abnegação por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem a perseverança da cruz desta vida. Olha, realmente, a fé, em determinados instantes, é aquela força que nos ajuda a transpor as vicissitudes da nossa existência, como agora, né? Estamos passando por dificuldades, e a fé, mas a fé raciocinada, a fé que nos impulsiona a nos esclarecer e a nos orientar para melhor viver.
Porque não adianta também uma fé cega, que nós vamos nos desiludir com ela. Mas uma fé racional, uma fé que compreende que Deus colocou a ciência no mundo para ajudar o homem, que a nossa evolução, o nosso progresso como espíritos que somos, tem duas faces: o progresso da inteligência e o progresso dos valores morais, a conquista dos valores morais. São duas asas do pássaro, né? E para voar, precisa dessas asas, né? Quer dizer, uma, o conhecimento, a outra, o amor, os valores morais. E Natanael, o espírito fundador do Redenção, uma vez, conversando sobre esse tema, ele disse: nós poderíamos dizer também que os pés e o corpo do pássaro, na medida em que impulsionam o voo, seria a fé. Bem que importante, né? Quer dizer, uma asa é o conhecimento. É importante o desenvolvimento da inteligência, e a outra asa é importante o desenvolvimento dos valores morais. E para que esse pássaro possa alçar voo, voar em direção à luz, é preciso que haja fides, fé, e aí está os pés impulsionando o corpo a alçar voo. Vamos alçar voo. É preciso que entendamos essa fé raciocinada. Diz ele, o Espírito protetor: sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Vejam bem, meus irmãos, hoje nós falamos muito em diversidade. E olha que esse espírito, né, em 1861, falando na diversidade, né, dos pendores, das necessidades, dos pendores dos gostos, e nós convivendo com a diversidade desses caracteres humanos, é que nós vamos progredir. E como nós estamos convivendo com essa diversidade? Hoje, a palavra é diversidade, na atualidade. Agora, veja, em 1861, esse espírito protetor, e em várias mensagens da obra de Kardec, a gente encontra essa questão da diversidade. Por isso é que, no meu entendimento, o conhecimento da obra de Allan Kardec é importantíssimo. E não é só a leitura, é o estudo, porque a obra de Kardec é para ser estudada. Não necessariamente num processo de cátedra, como ele próprio fala no Livro dos Médiuns, capítulo Método. Ele diz que o ensino espírita não tem necessariamente a relação de professor com aluno. São companheiros estudando ao mesmo tempo, né? Uns ajudando a outros a compreenderem. E essa é a proposta na casa espírita.
esse estudo em grupo, uns ajudando aos outros, os que sabem mais um pouco, ajudando os que sabem menos. E aí, de corações entrelaçados, sem nenhuma proposta hegemônica, senão a de contribuir para o progresso do grupo, todos vão ajudando nesse impulso de crescimento do grupo. E é importante isso. Então, ele diz: a diversidade dos gostos, dos pendores das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Claro, nós precisamos ter uma relação com a diversidade humana, uma relação de companheirismo, somos irmãos, todos somos irmãos, desde aquele que está cometendo os maiores absurdos àquele que está tendo as atitudes mais nobres. Só que uns são mais adiantados do que outros. Então, é preciso que nós pensemos muito nisso que o Espírito está dizendo. Ele diz ainda, com efeito, só o poder de concessões, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Claro, olha o Espírito aqui nos dando. Nós temos que conceder ao outro o direito que ele tem de pensar diferentemente de nós. Nós temos que conceder ao outro o direito de ter a crença ou de professar a crença que melhor atenda às suas necessidades. Por que nós vamos impor a nossa crença ao outro? Nem o outro tem direito também de impor a nós a sua crença. Mas nessa convivência de tolerar, né? Ele diz que há poder de concessões e sacrifícios. Claro que o irmão vai ter a opinião dele, eu vou ter a minha, mas isso não vai nos fazer inimigos. Ele está entendendo a vida e a religião sob determinado prisma, e eu por outro prisma. Mas isso não tira a condição de irmãos, filhos de um mesmo Deus. E é preciso que aprendamos a tolerar, a sermos benevolentes com os outros. Caridade, segundo a doutrina espírita, está lá, aquela sigla, né, BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É uma filosofia de vida, a caridade, segundo a doutrina espírita. Não há lugar determinado, nem hora apropriada para se praticar a caridade. É um ato contínuo da prática do bem no viver diariamente, no dia a dia. Sim, a caridade nós praticamos na casa espírita, na nossa relação com os companheiros da casa espírita, na família, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral. Na medida em que somos benevolentes com aqueles que convivem conosco, indulgentes para com as imperfeições alheias, porque nós temos as nossas também, e que saibamos perdoar. Perdoar não é fácil, mas precisamos aprender, porque o maior beneficiado é quem perdoa, porque se ele guardou mágoas, ressentimentos, aquilo vai lhe fazer mal.
aquele é um veneno guardado na alma. Na medida em que ele perdoa, ele se liberta desse veneno, dessas energias malsãs, ele é que é beneficiado. Porque muitas vezes aquele que o feriu continua e tem atitudes nobres e avança. E às vezes a gente fica ali mastigando aquela raiva, mastigando aquela mágoa, e o outro já foi embora, cresceu, evoluiu, e nós estamos aqui mastigando, sofrendo. Ora, vamos nos libertar disso. Esse veneno da alma, que é o rancor, é o ressentimento, é o desejo de vingança. Vamos jogar tudo isso para fora. Vamos, nas nossas preces, pedir a Deus, pedir a Jesus, aos nossos benfeitores, que nos ajudem. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, não vamos perder tempo, vamos pedir ajuda. Até no caso de um tratamento psicológico, sim, a psicologia, a psiquiatria estão aí para nos ajudar. E o espiritismo também está para nos ajudar. A religião deveria ser um instrumento nesse sentido também. Aliás, deve ser, né? E o espiritismo, na sua proposta filosófico-moral, nos traz elementos que nos ajudam a compreender a oportunidade e a necessidade do perdão. Porque quem perdoa é que se beneficia. Continua o espírito. No entanto, tereis razão de se afirmardes que a felicidade se acha destinada, que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. Aí é uma coisa interessante. Quando nós colocamos a nossa busca da felicidade em cima de coisas da ordem material, que são transitórias, a nossa felicidade será tão transitória quanto essas coisas o são. Quer dizer, há prazer, sim, em a gente ter uma boa moradia, há prazer, sim, em a gente ter bens que nos deem um certo conforto. Isso é o prazer de viver melhor, mas felicidade está em outros parâmetros. A felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora, nos impulsionando a viver melhor por termos tomado consciência de que somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos conosco essa centelha divina. E precisamos despertar essa centelha através da prática do bem, através da oração, através de leituras e raciocínios que nos ajudem a nos elevar diante da ignorância que nos move em determinados instantes e modificar o tamanho do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Continua ele. A história da cristandade fala de mártires que se encontravam, que se encaminhavam alegres para o suplício. Quer dizer, na antiguidade, muitos, em nome do seu desprendimento e do seu envolvimento com a proposta de Jesus, se encaminhavam para o suplício. Hoje, diz o Espírito, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo e do vosso orgulho.
e da vossa vaidade. Quer dizer, hoje em dia não é o sacrifício de se dispor à vida, mas é o sacrifício de trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Então, o Espírito Protetor fala que nós vamos triunfar se a caridade nos inspirar e a fé nos sustentar. Se a fé nos mantiver lutando, trabalhando em busca do nosso crescimento e do desenvolvimento da sociedade da qual fazemos parte, é claro, do grupo social, da casa espírita, da família, de onde quer que estejamos nos relacionando com os companheiros de humanidade, que nós estejamos atentos, meus irmãos. E eu hoje quero até indicar um grupo de Niterói que está fazendo um trabalho lindo em Niterói, junto à população de rua, à população de moradores de rua, junto às comunidades carentes. Um trabalho belíssimo nessa época de pandemia. É o projeto Nos Ajude a Ajudar, através da Raíssa. Também podemos acessar esse projeto pelo Instagram e pelo Facebook. @Nos Ajude a Ajudar Niterói. Quer dizer, o telefone da Raíssa, eu no momento não tenho, mas eu posso passar depois o telefone da Raíssa, que ela me autorizou a fazê-lo, para que quem precisar, quiser colaborar com esse projeto, nos ajude a ajudar Niterói. Muito bom. Essa menina é ótima. E a equipe que trabalha com ela, a equipe que está com ela, faz um trabalho excelente de verdadeira caridade. Nós estamos falando em caridade, estamos assistindo aqui um projeto excelente de caridade, não é? Então, é preciso que nós estejamos atentos a isso, atentos a essa necessidade de transformação, de fazer o bem, de não nos aquietar diante das dificuldades, mas sim o telefone da Raíssa é DDD 21 98 101 6332. Repetindo, celular 98 101 6332. Repetindo novamente, 98 101 6332. Raíssa. Projeto Nos Ajude a Ajudar Niterói, no Instagram e no Facebook também. Você pode encontrar. Esse projeto é sério, esse pessoal é sério. Contribua com eles, esteja junto deles. Você, ligando para a Raíssa, você vai saber como ajudar, como chegar a municiar esse grupo de recursos para que eles mantenham esse trabalho junto à população que mora na rua, nessa época de pandemia, as comunidades carentes, que sem o ganho do trabalho estão em dificuldades. Meus irmãos, estejamos atentos. É hora de realizar. É a caridade municiada pela fé que nos impulsiona
a atitudes. Eu tenho falado muito nisso. É preciso de deixarmos os discursos bonitos e assumirmos atitudes. Atitudes de espíritas, atitudes de cristãos espíritas. Vamos em frente, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus seja no seu coração. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e nos ajude a continuar caminhando com os pés no chão e o coração, as mãos, o pensamento, o olhar dirigido ao bem. Muita paz para todos vocês.